Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, na continuação do livro Obreiros da Vida Eterna, que foi psicografado através do médium Francisco Cândido Xavier. Que preciosa esta obra, não é mesmo? Sobretudo porque está nos explicando passo a passo o que acontece com o espírito no momento da desencarnação. Estamos tratando no capítulo, que vai começar hoje, do final do processo desencarnatório do Dimas. No capítulo anterior nós vimos o que acontece no velório, aquela coisa que é tão comum nos velórios de tanta gente, não é? Hoje, André Luiz vai nos tratar de ensinar sobre o que vem no sepultamento. É muito interessante o cemitério. Mas antes do cemitério é preciso desligar aquele último cordão que está prendendo o espírito ao corpo. Vamos então ao texto? O capítulo 15º tem o título Aprendendo Sempre. André Luiz, no dia seguinte, nos relata: 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, o cortejo que levaria até o cemitério, nós já estávamos lá postos. A residência de Dimas, e você sabe que naquela época se fazia velório na casa da pessoa, né? A residência do Dimas se enchia de pessoas queridas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. De maneira decidida, Jerônimo penetrou a casa seguido por nós. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia da mãe. Reparei que o médium liberto, o Dimas, tinha agora o seu corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto, mais solidificado, vamos dizer assim, na dimensão espiritual em que ele estava. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, do cérebro morto ao cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais que restavam do campo fisiológico. Nosso dirigente olhou-o enternecido e pediu informações à genitora, que as forneceu satisfeita. Graças a Jesus, disse ela, ele melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e acredito que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como um médico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. E você vai ver na imagem do projeto Imagem, Dimas sendo velado no caixão, com o assistente Jerônimo, desatando os laços que prendem o espírito do Dimas ao corpo. Esses laços estavam ali para permitir que os fluidos vitalizantes do corpo fossem resgatados pelo espírito. Enquanto Dimas, espírito, no colo da mãe à direita, e entre eles está o assistente. Então, cortou este liame final, verificando-se que Dimas desencarnado fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, cansado, fatigado depois do longo sono. Somente então notei que se o organismo perispiritual recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, também absorvia algo de energia do perispírito, o que o mantinha sem notáveis alterações. Aquele apêndice, aquele fio prateado, era uma verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais que se readaptavam. Quando foi retirada a derradeira via de intercâmbio, quase que de imediato o cadáver mostrou sinais de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já inchados e imóveis. Em compensação, Dimas livre
Dimas espírito despertava. Amparado pela mãe, abriu os olhos. Olhou ao redor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa com aflição. Havia dormido em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, o acalmou, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com a terra, com o plano físico, fechou-se com os seus olhos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico acabou. O desencarnado não disfarçou a penosa impressão de angústia e olhou-a com amargurado espanto, identificando a sua mãezinha pela voz, um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse a velhinha, gritando, numa mistura de alegria e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A velhinha deteve-o ternamente nos braços e disse: escute, contenha a emoção, porque isso vai ser extremamente prejudicial agora. Mantenha o equilíbrio diante daquilo que já aconteceu. Estamos agora juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações a respeito dos que ficaram. Tudo será remediado, como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Ah, minha mãe, disse Dimas, e a minha esposa, os nossos filhos? E a mãezinha cortou-lhe as palavras, consolando-o, dizendo: os laços terrenos entre você e eles, por agora, foram interrompidos. Devolva-os a Deus, meu filho, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem nós pertencemos de fato, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Dimas olhou-a através do choro, das lágrimas que vertia, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Disse a mãe: eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve você partirá em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade diante da perspectiva de nova separação do convívio da mãe. Mas a velhinha interveio acrescentando: olha, eu vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Lembra, Dimas? Contudo, não estou habilitada a permitir a você o ingresso em meus trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que vai conduzir você, vai conduzir o serviço para restaurá-lo. Tenha confiança. Eu irei visitá-lo quantas vezes for possível, até que nós possamos nos reunir de novo num outro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção, eu vi o desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, beijando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor, e de olhos também emocionados explicou: nós aqui, meu filho, nada efetuamos, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. Então, já vemos aqui esse momento da separação. Viram que enquanto o perispírito está ligado ao corpo físico, isso é as primeiras horas da desencarnação, o período do velório, ele é muito útil por causa disto, há uma troca de energias. O espírito recebe o princípio vitalizante para se recompor,
E o corpo é mantido ainda em um estado de equilíbrio em função das energias que também são trocadas com ele. Mas quando há a ruptura final deste laço, o espírito se recupera com mais lucidez, porque já está afastado das vísceras. E as vísceras entram em um acelerado processo de decomposição, muito mais rápido do que antes. E isso é importante, porque a pessoa pensa que já morreu, naquele momento já está livre para ir para onde quer o espírito. Não, não é verdade. O espírito está se recompondo, está sendo ajudado. E isso é aquilo que se pede para se fazer no velório, em oração, em bom pensamento, a forma mais fácil de ajudar o espírito a se reequilibrar. É o que costuma acontecer com as pessoas, a não ser quando elas têm um estado de desequilíbrio muito mais grave do que o do Dimas, que aí as coisas são piores. Aí ela permanecerá mais tempo, e nós vamos ver isso neste capítulo, mais adiante. Preste atenção, os benefícios que Dimas pôde obter, conseguiu pelo seu próprio mérito, com a ajuda de Jerônimo. E você viu que a mãezinha veio porque Dimas invocou naquela oração, mas ele não podia ir com ela. A lei espiritual nos garante o amparo, mas garante também as responsabilidades de cada um. E não é porque foi mãe na terra que ela tem agora que mimar o filho. O filho agora está no mundo espiritual. Vão se reencontrar em outras ocasiões, mas cada um tem que cumprir a sua etapa. Cada um tem suas tarefas. Responsabilidade, maturidade. Chega de mimos. Chega daquilo, ai, mamãezinha, me leva com você. Não, nós estaremos juntos, meu filho, no amor divino. E cada um fará aquilo que é necessário para se recuperar. Vamos acompanhar no próximo bloco, então, o que vem pela frente, é muito interessante. Eu espero você daqui a pouquinho. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o estudo do Obreiros da Vida Eterna, capítulo 15. Agora, nós vamos ver o que acontece com Dimas, depois de ele já ter sido libertado e já ter se relacionado agora de maneira mais direta com o assistente Jerônimo, que o acolhe com muito carinho. E André Luiz, no texto você vai acompanhar, nos explica. Dimas, o trabalhador recém-liberto, trazia o olhar também tomado pelo pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o, mais uma vez, animando-o. Dimas, reúnem-se aqui, meu filho, diversos amigos seus, em manifestação inicial de alegria pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a daquele doente em convalescença, cheio de cicatrizes, a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera terrena, da esfera obscura. Acompanharemos os seus despojos até a última morada, até o sepultamento, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito, que você vai realizar dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos, a caminho do seu restabelecimento completo. Não tenha medo, pois já se preparou para nos receber a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espíritas. Não guarde qualquer resquício de medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como esta a que você se encontra. Dito isto, a mãezinha o conduziu até a câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir. E a mãezinha, sob o olhar de aprovação
que Jerônimo lhe dizia, acrescentou: meu filho, venha ver agora a roupa, o aparelho que o serviu com fidelidade durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Vejam só, queridas irmãs, queridos irmãos, como os espíritos são tão especiais. Nós vemos aquilo como um defunto, queremos fugir dele. Presunto, como o povo chama. Os espíritos olham aquele corpo e chamam Dimas para lhe dizer: eis aqui a ferramenta que você usou durante este tempo todo para ser útil. Veja que coisa boa, seja grato. Seja grato a estas células que agora vão se desagregar, porque elas serviram a você como meio de ser pai, de ser marido, de ser homem de trabalho, de fazer o bem, de ser médium. Veja só que coisa linda. Este corpo foi o seu melhor amigo, disse a mãezinha, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente ali ao lado, a mãe acrescentou: eu lastimo os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que eles derramam agora por causa da devastadora incompreensão. Este choro e estas exclamações angustiosas não representam a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, portanto, de responder, por enquanto, a essas arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver melhor, recuperado, voltará a auxiliá-los, consagrando a eles, ainda e sempre, o seu inestimável amor. Dimas procurou conter-se diante da perturbação geral do ambiente doméstico e então, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Podia-se notar o seu imenso esforço para manter serenidade naquela hora. Junto a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações da mãe, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento, não de desespero. Notei que Dimas sentia dificuldade para organizar seus raciocínios, porque em vão tentou fazer uma prece em voz alta. Ao perceber o seu intenso desejo, Jerônimo aproximou-se deste irmão sensível, ou de um sensível irmão encarnado, alguém que era médium e que estava presente lá na região do velório. Tocou a sua fronte com a mão luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, esse companheiro, um visitante do velório, orou profundamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, diante das exclamações dolorosas dos familiares, o caixão foi fechado e iniciou-se o caminhar com o mesmo até o cemitério. Seguíamos ao fim do cortejo, em número superior a 20 espíritos desencarnados, inclusive o próprio Dimas. Abraçado à mãe, ele, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo físico, do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava a tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma,
quando nos acercamos do cemitério. Estranha surpresa empolgou-me de imediato. Nenhum dos meus companheiros, exceto Dimas, que fazia visível esforço para sossegar-se a si próprio, demonstrou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas eu, diz André, não pude conter o espanto que me tomou o coração. Na porta do cemitério, as grades estavam cheias de espíritos em uma gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam piadas de térios à longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença atrás, fizeram umas caretas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de nos olhar com desapontamento, bradou aos demais: "Não adianta! Esse aí é um protegido." Está com espíritos amigos? Voltei-me preocupado e perguntei ao padre Hipólito, o espírito que nos acompanhava, o que significava aquilo. O ex-sacerdote não se fez de difícil. Me explicou: "Nossa função, André, acompanhando os despojos, o cadáver, não é apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Não. Não é só dar o apoio para o Dimas. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma reunir-se compacto número de malfeitores espirituais, atacando as vísceras cadavéricas para sugar-lhes os resíduos vitalizantes." "O quê?" disse eu. E Hipólito respondeu: "Ora, não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com os endemoninhados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Lembra disto? E ao reconhecer a minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, o padre Hipólito continuou: "Como você não ignora, André, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo. Mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos caminhos divinos e da vontade de Deus, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos." "Oh!" exclamei, diz André, "mas que paisagem repugnante!" Interrompendo a instrução que o padre Hipólito me dava. E ele respondeu, concordando: "É verdade, André. É quadro muito ascoroso. Entretanto, é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus." Essa observação me satisfez integralmente. Entramos no cemitério. Logo após, diante dos meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver no ataúde que foi aberto momentos antes do sepultamento. E através de passes magnéticos longitudinais, de alto a baixo, e vocês vão ver essa imagem no projeto Imagem aí, ele extraiu os resíduos de vitalidade. Vocês estão vendo lá? O cadáver está exposto porque tiraram a tampa do caixão. E agora, não é porque tiraram a tampa do caixão, ele faria isso mesmo com o caixão tampado. Alguns estão terminando de abrir a cova e você vê uma fumaça que está sendo extraída. São os restos de vitalidade que Jerônimo está dispersando na atmosfera. É o que o texto está dizendo. Jerônimo extrai esses resíduos e espalha-os na atmosfera comum através de um processo indescritível na linguagem humana, por não existir comparação analógica. Para quê? Por que ele faz isso? Para que aquelas entidades inescrupulosas não fossem sugar os despojos. Completada a curiosa operação,
tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes emitidos de zona diferente daquela em que estávamos. Jerônimo entrara em conversação com vários que estavam ali, colegas dele, enquanto a maioria dos companheiros encarnados agora, em obediência à tradição, jogavam a clássica pazinha de cal ou de terra em cima do envoltório. E o que vai acontecer? De onde vinha aquele lamento, aquela coisa assim triste que ele ouvira? Ah, onde está o problema? Lá no cemitério mesmo. E você vai saber onde está daqui a pouquinho, no próximo bloco. Nós já voltamos. Espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta. Que preciosidade saber desses detalhes, não é? Saber que o cemitério está cheio de espíritos que estão buscando sugar o restante das energias das vísceras daqueles que têm ainda vitalidade. Nem todos podem merecer esse tipo de consolação. Tanto que André Luiz está no cemitério e quando termina aquele momento de jogar a última florzinha, a última pazinha de terra, cada um vai lá e joga um pouquinho antes de ir embora, tradição, André Luiz diz que escuta gemidos no cemitério. Jerônimo está conversando com alguns amigos, mas ele vai se inteirar do que é que está acontecendo ali. Vamos então voltar ao texto. André Luiz diz assim: impressionado com os soluços que eu ouvia em um sepulcro ali próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação imediata, direta. Quando eu cheguei, eu observei aquilo que você também vai ver na tela do seu computador, da sua TV. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, apenado, toquei-lhe a espádua e perguntei: que está sentindo, minha irmã? E ela gritou: que sinto? Olhando para mim com olhos de louca. Não sabe? O Senhor me chama de irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência volte a si própria. Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei o que é real e o que é ilusão. Conduziram-me até a casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Ela tentava se erguer em vão. Não conseguia se levantar. E implorava, me estendendo as mãos: cavalheiro, preciso regressar. Leve-me, por favor, à minha casa. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. E então, distraído de toda curiosidade, pela compaixão, eu pensei: pobre criatura, ignora que seu corpo já voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Ela, então angustiada, me olhou, como a se desfazer em um ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, eu perguntei-lhe: minha amiga, você já orou? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico depressa, só ouço padres, bradou irritada. Não posso morrer, despertem-me, despertem-me. E eu respondi: Jesus é o nosso médico infalível. E eu lhe indico a oração como remédio providencial para que ele, Jesus, a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, apesar de não me alcançar, gritou estridente:
Chame meu marido! Não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Dessa fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo a minha sensibilidade, me deixando compassivo. Compreendi então que a desventurada estava sentindo todos os fenômenos da decomposição do cadáver. E ao examiná-la mais de perto, reparei que o fio, aquela tessitura de energia, aquele fio de prata, sem a luz prateada que estava em Dimas, saía da sua cabeça. Vejam lá, é um fio agora escuro e penetrava o chão adentro, dentro da cova. Eu ia chamá-la de novo à razão, recordando os recursos sublimes da prece. Quando se aproximou de mim, simpática figura de trabalhador, me informando com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. Aquela advertência não caiu bem aos meus ouvidos. Ora, como não me preocupar diante de uma infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la dessa perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Oh, não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de se perturbar, o interpelado me respondeu. Era um outro espírito que estava no cemitério, só que não estava preso à cova. E ele então disse: olha, eu compreendo a sua estranheza. Deve ser a primeira vez que você frequenta um cemitério como este, não é mesmo? Falta-lhe experiência. Quanto a mim, eu sou do posto de assistência espiritual a esta necrópole, a este cemitério. Existe um posto de espíritos que trabalham ajudando os que ficam no cemitério. E então eu, que já estava meio nervosinho, né, disse o André, fui desarmado pela serenidade do interlocutor e voltei então à primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante estar cheio de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Sim, havia espíritos trabalhando ali. E ele me explicou. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu dizendo. E em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que nós zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer aquilo que significa benefício do sofrimento para todos os que vêm dar até aqui, após terem desprezado os sublimes patrimônios da vida humana. Não podemos impedir que a dor cumpra o seu papel. Eu então percebi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que ali a presença de malfeitores e preguiçosos desencarnados se justificava por causa do grande número de ociosos e malfeitores que morriam diariamente na crosta da terra. Era aquilo que em latim se chama similia similibus, que funcionava. Semelhante que atrai o semelhante, cumprindo-se os ditames da lei do progresso. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados, os errados, os fracos, os perversos, a noção do verdadeiro caminho salvador. Olhei a infeliz que estava ali diante dos meus olhos e disse ao meu novo amigo do meu propósito em ajudá-la. E ele, o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos da justiça e seguro na prática, pelo convívio diário, disse: é inútil. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas do espírito que nos dizem respeito. Até o fim bebeu na taça
da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez. Situação esta que lhe mereceu menosprezo total. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Gerou o sofrimento que a levou ao túmulo. Chamada ao testemunho edificante da mãe como uma abelha trabalhadora na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sedenta de novidades passageiras. O resultado foi funesto. Terminado o parto difícil, vieram a infecção, a febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes, os gritos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Presa aos despojos por conveniência dela própria. Aqui tem sido caracterizada pela inconformação. Vários amigos visitadores, em difícil tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo até aqui tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável a esse estado receptivo ao auxílio que vem do alto. Exige que o cadáver se reavive e está supondo-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar o desespero. Os benfeitores, dessa forma, inclinam-se à espera da manifestação das suas melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade dela entregar-se aos malfeitores desencarnados. Eu indiquei o laço fluídico que a ligava ao envoltório que estava sepultado. Naquela imagem você vê bem isto. E este laço? E eu disse ao amigo, a mísera criatura que está aí, ela sente a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão do ligamento com a matéria putrefata. Não temos recursos para aliviá-la disso? E então, eu, André, tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei, quem sabe não chegou o momento, não será razoável cortar este grilhão, este laço que aprende aos despojos? Ai, o bom samaritano, o bem intencionado achando que vai libertar o mundo através de suas mãos. André Luiz, de maneira incauta, toma uma iniciativa, no sentido de achando que ao desligar o perispírito do corpo que está apodrecendo vai cessar aquele sofrimento naquela alma. Parece uma boa intenção, não é? Mas como dizem, de boa intenção o inferno também está cheio. E nós vamos ver como é que o instrutor que está ali cuidando do cemitério, imagina o cara, André Luiz visita o cemitério pela primeira vez e já quer mudar as regras, ao invés de entender como funciona, apesar de ter a desculpa do bem. Vamos ver o que vai acontecer logo depois do intervalo. Eu espero você. Olá, estamos de volta com a parte final deste capítulo 15º. André Luiz está no cemitério, viu a moça ali chorando, sofrendo, sentindo o apodrecimento do seu corpo. Olha lá, a moça sentada, desesperada, olha o laço que aprende. Não é aquele cordão prateado, é quase um cordão de piche que está prendendo ao corpo físico. E então André Luiz, veja lá, ele vai, não, eu vou lá, vou dar um jeitinho, eu sou bonzinho. Quem sabe não chegou o momento, né? Não seria possível cortar esse grilhão, este laço. Aí, surpreso, o cuidador do cemitério disse a ele, o que você está fazendo? Não,
Não pode ser, nós temos ordens. Mas por que tamanha exigência insistir? Aí diz o rapaz, se nós desatássemos essa algema benéfica, imediatamente ela voltaria à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir tudo o que ela encontrasse. Ela não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. E como esposa desatenta às suas obrigações de mulher, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que o mundo lhe ofereceu, sendo aquilo que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com aquilo que semeou. Quando ela acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em estância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido às bênçãos de Deus. Puxa vida. Então aquele laço é uma defesa dos entes queridos que ela ia perturbar se ela fosse solta. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura alheia à nossa conversação prosseguia gritando como uma demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a um outro local, de onde partiam gemidos estridentes. E ele então disse calmo, são vários infelizes na vigília da loucura. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria tumba, acrescentou, você vai ver o velhinho aí, olha lá, ó, tá ele acocorado em cima da sua sepultura. Venha e o escute, disse o espírito. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor se mantinha igualmente em ligação com o mundo físico. Vocês viram lá o laço magnético que o prende aos despojos. Volta lá para você ver a imagem, você terá a mesma visão da moça. O rapaz, o velho, agora acocorado, e o laço magnético que sai da sua cabeça e penetra o sepulcro. Aí dizia o velho, ai meu Deus, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Ao ver que nós nos aproximávamos, rogava, suplicando, quem são vocês? Querem me roubar? Socorram-me, socorram-me! Em vão, diz André, eu enderecei palavras de encorajamento e consolação. Mas o sentinela generoso me disse, não escuta. A mente dele está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante nessa situação e, como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar que saia dela, porque iria castigar os herdeiros, iria chicoteá-los diariamente, persegui-los. Como eu não pudesse fingir o meu espanto, o espanto que tomava o meu coração, o servidor otimista ainda disse, não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não faltam proteção e esperança, porque outros existem tão profundamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro eles se arrojam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas abaixo da crosta. Eles, ao invés de subirem, eles vão para baixo da terra, onde existem esferas inferiores que conservam entidades mais primitivas. Tal é o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade daquele colaborador cônscio do serviço, ele ainda disse, segundo concluímos, se existe alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado
pelo que vira e me despedi imediatamente. Esvaziara-se de companheiros encarnados o cemitério e o próprio coveiro estava se dirigindo à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a mãe, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, nos sentimos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade pesquisadora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante perguntar as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura do esclarecimento a outras pessoas. Em minha esfera pessoal de observação, não havia eu mesmo colhido informações pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alheamento, distanciamento das teses de vida eterna. E no último momento do transe da carne, minha inconsciência fora completa. Então, o Jerônimo, percebendo o meu propósito, falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Eu manifestei meu agradecimento enquanto Dimas concordava bondoso aos meus desejos. E eu perguntei, Dimas, você ainda sente os fenômenos da dor física? E ele respondeu, guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus entes queridos e continuar onde sempre estive durante muitos anos, eu volto a experimentar os sofrimentos que eu sofria. Entretanto, ao me conformar com a vontade superior, eu me sinto imediatamente mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que eu estou desperto, já pude perceber isto. E os seus 5 sentidos? Perguntou André. E ele respondeu, estão plenamente funcionando. Sente fome? E Dimas disse, eu chego a perceber o estômago vazio e ficaria muito feliz se recebesse algo para comer. Mas esse desejo não é incômodo, nem é torturante. E sede, você sente? Sim, embora não sofra por isso. Eu ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa, dizendo, você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseja, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Porém, deve estar certo de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais, André. O plano impressivo, o plano que fica na mente, depende da posição espiritual de cada um que desencarna. Então, para o Dimas é desse jeito, para outro poderá ser muito diferente. Então sorrimos todos diante de meus impulsos juvenis de saber. E amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a nossa viagem de volta ao lar de Fabiano, a casa transitória. Legal! Viram? Viram a moça louca que queria se libertar para voltar e espezinhar seu marido e seu filho? Irresponsável na maternidade, irresponsável no casamento, agora queria continuar sendo dona de todo mundo. Não podia, estava presa e sentia por uma vida materialista que levou, sentia o fenômeno da morte chegando até ela, sentindo o corpo apodrecer como se ela estivesse apodrecendo também. E depois o velhinho preso ao dinheiro. Meu dinheiro, onde está meu dinheiro? Quem vai tomar conta? Vão me roubar. Não adiantava falar com ele, porque a sua mente estava concentrada somente naquelas coisas, dinheiro, apólices, documentos. Assim são as pessoas que estão com a ideia fixa, estão ali presas, como você viu, aos próprios despojos. E é bom que fiquem, porque se não estivessem ali, estariam nas reuniões de discussão da separação do patrimônio. E ele estaria indignado de ver o patrimônio ser dividido, uma coisa que é dele. Não se preparou para morrer, para abrir mão destas coisas. Agora André Luiz quer saber, o espírito Dimas sente fome? Sente. Sente sede? Sente. Tem todos os sentidos funcionando? Tenho. Sente as dores do corpo físico? Se eu me afasto dos pensamentos, ela diminui até desaparecer. Mas se eu me acerco dos entes queridos, querendo atendê-los, eu volto a sentir tudo que o corpo sentia. É o fenômeno do reflexo psicológico.
A mente do espírito funciona com relação àquilo que ele está vendo e aquilo que ele aceita reviver. Ele volta a passar mal, ou se ele se eleva no pensamento bom, ele começa a se livrar dos males. Como é difícil a gente compreender, querida irmã, querido irmão, que a nossa condição no plano espiritual dependerá da mente disciplinada que nós já aprendemos a corrigir na terra. Quando nossa mente não está disciplinada pelo conhecimento destas leis, nós ficaremos à mercê da ventania, como a moça, como o velho, o agiota, o avarento, o homem de bens. Por isso que uma vez visitando o cemitério, em uma dessas cerimônias de enterramento, Chico Xavier viu um homem sentado sobre o túmulo, um homem muito rico que ele conhecera em Uberaba e que estava num estado deplorável, parecia um mendigo. E então, acercando-se, Chico, que o via do plano espiritual, disse: o senhor aqui, já fazia alguns meses que ele tinha morrido. E o homem então diz ao Chico: Chico, eu quero dizer uma coisa, você sabe que eu fui um homem muito rico, mas eu quero dizer para você, diz para os seus amigos, que os espíritas, Chico, os espíritas são os ricos da terra. Eles são os que sabem como estas coisas acontecem. Veja o meu estado. Eu não estaria assim se tivesse sido espírita e entendido o funcionamento dessas leis. O que nós estamos aprendendo aqui, querida irmã, querido irmão, estamos estagiando para conhecer o que será de nós. Que bênção você ter entendido isto tudo, não é? Antes de passar pela experiência. Mas o livro não acabou, vamos para o capítulo 16º na próxima semana. Ainda tem que desencarnar mais 4. Daqui a pouco nós vamos ver como vai ser. Cada um é um. Lembra disto? Cada um é um na hora da desencarnação. Eu espero você no próximo programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus bons comentários. E até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.